Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesse domingo, dia 4 de setembro, meditaremos juntos o trecho de Lucas, no capítulo 14, no versículo de 25 a 33. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A palavra de hoje é forte e exigente, e o que mais nos surpreende é que é dirigida a todos, não somente àqueles que têm uma especial vocação. Jesus disse às multidões que o seguiam: quem não renuncia a pai, mãe, filhos, esposa, esposo e sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na vida espiritual, existe um cálculo bem preciso que precisamos fazer. Examinar bem como podemos renunciar a tudo, de verdade, concretamente, para seguir Jesus como nosso supremo amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, esta palavra parece feita para nós da Missão Belém, em especial aqueles que na Missão Belém têm um papel de responsabilidade e por isso são chamados a uma doação maior. Infelizmente, tem algumas frases do Evangelho que foram reservadas para os freis e as freiras, mas não foi isso que Jesus disse. Por exemplo, quando se fala de pobreza, então as pessoas comuns dizem: eu não fiz os votos não, eu não sou obrigado a viver a pobreza, isso é coisa dos freis. Mas escutando bem Jesus, hoje ouvimos essa frase bem clara: qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que tem, a todos seus bens, não pode ser meu discípulo. E 2 páginas antes, encontramos outra frase muito clara: deixai de lado este medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o em esmola. É claro, irmãos, que todos nós, seja freis ou cristãos normais, fazemos parte do rebanho do Senhor. Portanto, essa frase é falada para todos. O convite à pobreza é para todos. Renunciar a pai, mãe, esposo, esposa, filhos, campos, casas e até a sua própria vida
não significa automaticamente vender tudo, mas colocar tudo depois de Jesus, colocar tudo depois do reino de Deus, saber renunciar a tudo para o reino de Deus. Exemplo claro disso pode ser o utilizo do tempo. Por exemplo, quantos pais dizem: eu não tenho tempo para frequentar a igreja, porque devo cuidar dos filhos. Trabalho a semana inteira e no domingo quero descansar e ficar com a minha família. Isso é um exemplo claro de uma pessoa que coloca seus bens acima de Deus e nem consegue participar da missa do domingo. Parece uma coisa linda, mas não é, porque depois você vai ver as consequências. Se você não passa Deus aos teus filhos, você passa muito pouco, meu irmão. Pior ainda quando falamos de formação. Como é difícil recortar um dia entre os 30 dias do mês para a formação. Até no Antigo Testamento, o povo dava o dízimo, a 10ª de tudo o que tinha. Estávamos ainda no Antigo Testamento, mas o povo era fiel ao dia do Senhor. Se dermos o dízimo dos dias do mês, então deveríamos reservar pelo menos 3 dias por mês para Deus, para construir o reino de Deus, para nos formar. Praticamente são os domingos, chamados justamente o dia do Senhor. É engraçado ver que há casais com 4 ou 5 filhos que conseguem cuidar bem dos filhos e participar bem da igreja. Até são responsáveis de um grupo e dedicam 2 domingos inteiros por mês às coisas de Deus, enquanto tem outros que com um filho parece que estão sufocados de trabalho. Irmãos, como é bonito ver as famílias do caminho neocatecumenal, por exemplo, partir em missão. Estas famílias partir em missão. Lembramos de uma enviada no Cazaquistão pouco tempo atrás. Pai, mãe, 4 filhos, 9, 10, 12, 13 anos, partiram, junto com um padre também. Eles responderam literalmente ao convite de Jesus, deixar tudo para segui-lo, e não deram voltas. Foram com os filhos. A família inteira se transferiu no Cazaquistão, onde não tem quase nenhum cristão. Nesse sentido, nos lembramos também do exemplo do Silvio e Marlene, primeiro casal acolhedor da Missão Belém. Em todos estes anos, eles acolheram cerca de 80 crianças na casa deles. É claro que depois alguns voltaram, outros já se formaram, são maduros, já começaram a vida independente, mas 80 meninos foram acolhidos na casa deles e muitos adquiriram o sobrenome deles. Pois bem, este casal, depois de tanto trabalho, também quis começar o movimento Caná. Na paróquia deles, agora são responsáveis, são anjos de 2 fraternidades, daqui a um pouco 4. Você entende? Eles encontram tempo para fazer o Domingo dos Anjos, para acompanhar de forma estreita também o Domingo Tabor, porque tudo está começando. Encontram tempo para tudo, é impressionante isso. A verdade, irmãos, é que deveríamos nos perguntar quanto tempo perdemos. Tempo atrás, convidamos cada um a se organizar com uma agenda para programar bem o dia e explorar bem cada hora. Se alguém nos obrigasse a ficar sem comer por um dia inteiro, logo nos revoltaríamos. Então, por que não abrimos mão do alimento natural, mas somos bem preguiçosos em nos alimentar espiritualmente e nem percebemos que somos esqueletos espirituais, que a nossa alma é anoréxica e raquítica, que o nosso espírito está morrendo à míngua? Por que não somos fiéis, pelo menos, a um domingo de formação mensal? Somos terríveis em dar a volta das coisas
e invalidar os mandamentos de Deus, arrumando desculpa para tudo. Honrar pai e mãe, ou seja, cuidar dos afetos familiares, vem depois do terceiro mandamento, santificar domingos e dia de festa. Outra coisa muito clara que revela uma grave preguiça espiritual que é necessário corrigir quanto antes é o fato que no campo espiritual não queremos contar. Não queremos ver números. Falamos que Deus não olha os números e quem faz isso é uma empresa e nós não somos uma empresa. Observe bem, meu irmão, o que Jesus fala nesse trecho. Quem de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Ou ainda, qual rei, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que vem com 20.000? Irmãos, é muito claro que Jesus nos convida a calcular bem, contar bem, examinar bem. É o mesmo que ele exige de nós com a parábola dos talentos. Te dei 5, quero outros 5. Te dei 2, quero outros 2. E esse servo preguiçoso que não multiplicou nem um único talento que lhe dei, amarrai-o mãos e pés e jogai-o fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem não tem a coragem de contar seus resultados será jogado na escuridão do inferno. É inútil se esconder atrás de um dedo ou querer tampar o sol com a peneira. A minha equipe, ela está dando bons frutos, está se multiplicando. Eu estou conseguindo trazer para o retiro pessoas novas? Estou conseguindo levar para a casa de acolhida novos irmãos? O meu grupo cresce ou anda para trás como caranguejo? Irmãos, vamos nos perguntar: como eu estou vivendo essa forte e clara exigência do Evangelho? Será que eu estou ouvindo Jesus ou estou construindo uma fé como eu quero? Irmãos, vamos agora ler novamente o trecho do Evangelho para que o pensamento de Jesus penetre em nós. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda,
Qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Podemos, nesse momento, anotar as frases que mais nos atingiram. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que norteia o nosso dia e, quem sabe, a nossa vida. Se alguém vem a mim, mas não se desapega, não pode ser meu discípulo. Paz e alegria a todos. Quem de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos? Paz e alegria a todos, irmãos. Sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por
encontrará, encontrará.